povos bárbaros. Quando falamos dos povos bárbaros, né, desse termo bárbaro, né, de quem é que de fato estamos falando? Né? O termo bárbaro ele foi utilizado por diversas civilizações e ele sempre tinha uma conotação que está ligada a essa coisa do que é o outro, do que é o outro, do que é o diferente, do que é a pessoa que não partilha dos mesmos elementos culturais e civilizatórios. Então, quando nós falamos dos bárbaros, nesse momento da antiguidade, ali próximo ao fim do Império Romano e início da Idade Média, nós estamos falando de todos aqueles povos que não partilhavam do mesmo elemento cultural romano e que estavam situados fora do Império, ou seja, fora das muralhas, fora das fronteiras, né? Então podemos citar como exemplo os francos, os germanos, os godos, os anglos, os saxões, os eslavos, os hunos e até mesmo os vikings, né? Todos esses povos eles estavam fora, né? E quando a gente começa a falar dos povos bárbaros, nós temos que entender em que momento histórico eles estão situados. Então, eles estão situados no momento ali que é a Alta Idade Média, né, que vai do século VI, depois de Cristo, até o século X. Né? Esse é um momento em que o mundo feudal ele está começando a se formar. Né? Feudalismo, que é o tema que a gente vai tratar na nossa próxima aula, quando a gente for falar da Baixa Idade Média. Então, quais eram as características que esses povos possuíam? A primeira coisa é entender que esse conceito de bárbaro ele não cumpre a função de demonstrar a diversidade. Né? O que ele faz, na verdade, é pegar todos os povos que são diversos, colocá-los dentro de um mesmo elemento conceitual. Né? E por esse motivo ele não é suficiente para a gente pensar o que seriam esses outros povos. Né? Então a primeira coisa é que são povos diversos, são povos diferentes entre si. Né? Eles possuem uma organização tribal. O que significa dizer isso? Significa dizer que o poder ele não está centralizado numa única pessoa, mas que cada grupo possui o seu próprio líder. Líder que geralmente vai ser eleito pelo seu destaque em batalhas, pelo seu destaque ao conseguir alimentos, pelo seu destaque de guiar o povo durante as suas peregrinações. Né? Porque esses povos bárbaros eles não têm essa noção de que eles têm que estar fixos em um lugar. Eles ficam por um tempo e depois eles voltam a se mexer em busca de territórios que sejam melhores para a sua sobrevivência. Diferente do modelo romano, que você vai ter apenas os homens tendo direitos, né? As sociedades ditas bárbaras, né, bem entre aspas aí, né, ela tem igualdade entre homens e mulheres em termos de direitos, ou seja, tanto os homens quanto as mulheres eles participam das decisões, mas eles também participam juntos das batalhas. Né? Então, homens e mulheres desenvolviam, apesar de desenvolverem atividades que são diferentes, mas às vezes eles também desenvolviam atividades que eram iguais. Assim como os homens se destacavam nas batalhas, as mulheres também se destacavam. Né? Lembro que recentemente foi encontrado o túmulo de uma grande guerreira viking, e uma das coisas que os descobridores relataram é que ela foi enterrada com todo o seu arsenal de guerra, com 12 cavalos, então todo aquele equipamento de guerra foi enterrado ali como uma forma de tributo àquela mulher, né, àquela guerreira. Né? Os bárbaros eles vão ter uma forma de direito que é diferente da do direito romano. Enquanto o direito romano você tem um direito que é escrito, você tem documentos que dizem como deve se portar diante de determinadas situações, o direito desses povos tribais ele é consuetudinário, ou seja, ele é um direito que se baseia na tradição. Né? E essa tradição geralmente também é uma tradição por combate, o que significa dizer que em determinado momento, quando as pessoas têm uma certa desavença, né? A forma em que isso é resolvido, tradicionalmente, é através de um combate. E esse combate, às vezes, leva os oponentes à morte, um dos oponentes à morte, e isso vai, inclusive, justificar porque é que o cara que era justo venceu, e enquanto o outro, que tecnicamente é o não justo, esse morreu, pereceu pela espada. Essas sociedades elas têm um elemento religioso que é politeísta, eles acreditam em vários deuses e não apenas isso. As forças da natureza elas são
cruciais nas decisões que essas pessoas tomam. Então elas estão o tempo inteiro olhando a natureza, porque a natureza oferece os presságios para a guerra, os presságios para o deslocamento, os presságios para aquilo que eles vão decidir, né? E o que é que garante uma unidade desses grupos, né? Basicamente é uma coisa chamada comitatus, né? O comitatus já vem um pouco dos romanos, de certa maneira, né? Porque os romanos também acreditavam nisso, e o contato com esses povos faz com que eles troquem cultura, né? E o comitatus vai ser um pacto entre o capitão e seus exércitos. De que forma? Aqueles soldados que mais se destacam, né, eles são agraciados pelo comandante. E isso geralmente é feito o quê? Através da doação de terras, através da prestação de um favor, através da prestação de uma honraria. Então isso acabava funcionando como elemento que garante a integração desses povos, né? Agora vem a grande questão, né? De todos esses povos, os que mais se destacam são os francos, né? E aí isso tem a ver principalmente com a relação que esse grupo vai desenvolver com a Igreja Católica, né? E que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, quem são os francos? Os francos são grupos de origem germânica que se assentaram na região da França no século V. Né? Então, onde é a França hoje, esses povos bárbaros vêm fazendo a sua peregrinação e aí eles param naquela região, que é a região de hoje é a França, e eles vão se assentar nesse lugar. Né? E é lá que eles vão começar o seu processo de unificação. Em vez de você ter várias tribos, né, são os francos o primeiro grupo que consegue unificar as várias tribos em torno de um único líder. Né? E fundou-se assim duas dinastias. Uma dinastia chamada Merovingia e outra dinastia chamada Carolíngia. Né? Na dinastia Merovingia, você tem assim a figura do Clovis, né, como sendo importante, principalmente por quê? Porque ele é o cara que consegue unificar as diversas tribos, mas ele é também o primeiro rei desses povos que se converte ao cristianismo. E aí o que é que ele faz? Com a conversão dele, todo o povo franco acaba se tornando também cristão, já que ele é o líder, o representante máximo. Né? E aí o Clovis vai se declarar como um defensor dos interesses romanos e vai colocar o seu povo a serviço do Papa. Né? E isso vai ser importante por quê? Porque é esse poder que vai ser dado pelo Papa aos exércitos do Clovis que vai permitir que ele, por exemplo, controle a expansão árabe, principalmente por causa do islamismo. Né? Você tem o islamismo como sendo essa outra religião que também deseja se expandir. E aí qual é a forma que a igreja encontra para combater o islamismo? Através da guerra, através da espada. Né? Clovis também vai ter uma outra ideia que é dividir o território em condado. Né? Presumia-se já que a partir de Clovis que haveria de fato uma fixação desses territórios. Principalmente por quê? Porque você já pensa como cada pedacinho daquele vai ser administrado por um de seus guerreiros, por um de seus lords. Quando o Clovis ele morre, né, vai haver uma fragmentação do poder, principalmente porque o Clovis tinha vários filhos, e aí esses filhos começam a disputar o poder entre si, eles acabam brigando muito, e eles acabam deixando isso a cargo da administração dos condados, porque eles não conseguem, de fato, administrar o que era o império do Clovis. Né? No século VIII, né, veja só, passou assim, você tem ali a dinastia Merovingia acabando na primeira metade do século VIII. Então, na segunda metade do século VIII, né, você vai ter uma reunificação desse território a partir de uma figura chamada Pepino o Breve. Né? Pepino o Breve vai ser o primeiro rei que vai ser coroado pelo Papa, né, e vai iniciar assim, uma tradição que só vai ser quebrada no século XVIII por Napoleão Bonaparte, que é a de que o Papa ele coroa todos os reis na Europa, justamente para quê? Para dizer que esses reis foram reis legitimados pelo poder de Deus. Né? E o preço por essa coroação, né? O que é que o Pepino acabou tendo que dar para o Papa para poder conseguir essa coroação, foi uma doação de terras, né? Constituindo o que é atualmente o patrimônio de São Pedro, né? Que basicamente são territórios em que o Vaticano se instalou. Né? Então, Pepino ele vai assim, doar essas terras e ele vai garantir iniciar o que se chama o patrimônio de São Pedro. Depois disso, várias outras terras vão ser doadas para a Igreja Católica, a ponto de que hoje ela é a maior proprietária de terras do planeta ainda.
né? É, é com Carlos Magno que vai haver de fato, uma transformação do que se chama aí da dinastia carolíngia. Né? Primeiro porque Carlos Magno vai colocar o exército dele a favor do expansionismo da igreja. Não se trata mais agora de combater o islamismo, mas de usar as próprias forças para poder expandir a fé católica pelo resto da Europa. Né? Então, Carlos Magno vai acabar investindo nisso. Né? Ele vai também criar uma cavalaria da nobreza, ou seja, começa a se construir uma hierarquização dentro do próprio exército, onde você vai ter exércitos que pertencem a uma nobreza, que são geralmente os melhores soldados que foram ao longo do tempo acumulando terras, acumulando riquezas, né? E você tem um outro grupo, que é um grupo que é menos favorecido, mas que também luta ao lado de Carlos Magno. Então você vai começando a ter uma diferenciação social. Né? Carlos Magno vai se apoiar em laços de suzerania e vassalagem. Eu não vou tratar agora de suzerania e vassalagem, mas é importante vocês saberem que é com Carlos Magno que isso começa a se construir na Europa, e quando a gente for ver o feudalismo, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Carlos Magno também vai criar o que a gente chama de escola palatina. Né? A escola palatina é uma escola, de certa forma, para a população, né? E a ideia é justamente uma promoção, de certa forma, das artes e da ciência, né? E é esse modelo que vai dar a base para as universidades. Assim como o Carlos Magno, ele também vai dar um grande investimento no mercenato, né? Então ele vai investir em arte, principalmente por quê? Porque ele esperava que os artistas o representassem. Né? O Carlos Magno entendeu logo que tanto a Igreja Católica quanto os artistas podiam construir para ele um poder simbólico, né? Construir uma imagem de um Carlos Magno grandioso. Então ele vai investir nisso. Né? Então, com a morte de Carlos Magno, você vai ter novamente uma crise de sucessão e você vai ter o fortalecimento dos feudos, né? O fortalecimento da política feudal, o fortalecimento de uma política que está muito ligada ao que a gente vai estudar na próxima aula, que é o feudalismo. Então, vamos à atividade.